Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Primeiro vamos começar pelo começo, né? É um grande prazer conhecer todos vocês, apesar de que não estamos nos conhecendo pessoalmente, mas virtualmente, né? Não se sintam muito privilegiados por causa disso. Quando eu comecei na PUC no comecinho do ano passado. Eu comecei em fevereiro de 2020. Então eu dei aula presencial na PUC uns 40 dias mais ou menos, e depois já entrou a pandemia. Então eu conheço mais as pessoas online mesmo do que no campus, né? Para minha tristeza, porque eu gosto muito de conhecer as pessoas ao vivo, conversar e tudo mais. Mas, por enquanto, é o que temos para hoje. E aí, pessoal, a aula de hoje, fico feliz que já está todo mundo aí. Ela vai ser rapidinha, porque é a primeira aula, eu vou explicar como que funciona a disciplina, como que vão ser as coisas. E então é para ser algo mais simples, mas também é algo que eu quero saber como que vocês se sentem, quero saber as opiniões de vocês. Toda vez que eu dou uma disciplina como essa daqui, eu sempre procuro pegar as experiências que eu tive em outros semestres e tentar trazer o que foi bom e tentar mudar o que foi ruim, né? Então, nesse caso aqui, tem algumas mudanças. Mas vou começar me apresentando aqui para vocês, ó. Então, esse é meu nome, né? Eu sou Vinícius. Eu tenho 34 anos, sou casado e sou pai. Sou pai dessa figurinha que está aqui. Evidentemente eu sou a pessoa de baixo, ele é a pessoa de cima, meu filho. E já que a gente está falando de foto e que vocês não me conhecem pessoalmente, eu sou muito confundido com diversas celebridades do mundo artístico aí. Então saibam que esta pessoa da foto sou eu e não sou o Fabiano Menotti. Existe uma certa semelhança, mas não sou o Fabiano Menotti, infelizmente. É, eu brinco com isso, gente, porque eu eu já vou contar umas histórias pessoais aí pra vocês. Eu passei por um período difícil da minha vida um tempo atrás. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso, mas em 2017, 2018 eu bati um pico alto aí de 150 e tantos quilos. Eu não sei 150 e quantos, porque todas as balanças que eu tinha acesso paravam de medir a partir dos 150. Então eu comecei no nutricionista em 2019, final de 2019, comecei a fazer reeducação alimentar, comecei a fazer exercício e tal, e hoje, graças a Deus, já consegui perder quase 30 desses quilos. Então hoje eu peso 123, 124, varia muito. Mas eu tô por aí, então eu perdi quase 30 quilos já. E quando eu tava pesadão, eu passei por essa época de usar barba assim, grandona. E certa vez, na verdade teve 3 vezes que eu fui confundido com Fabiano Menotti, de verdade. Só que as pessoas chamam ele de César Menotti, né? Então as pessoas me chamavam de César Menotti. Mas esse aí é o Fabiano. E em uma das vezes eu fui numa casa de tintas com meu pai e vieram pedir autógrafo pra mim, de verdade. O cara da loja de tinta veio com papel assim: "Ô, você é o César Menotti, cara, dá um autógrafo aí." E todas as vezes eu não caí na brincadeira, sabe? Você leva um susto e fala: não sou. Mas devia ter falado que eu era. Enfim, então eu sou o cara da esquerda aqui. Continuando, eu sou formado em engenharia de controle e automação.
É verdade, a gente passa por umas coisas. Nunca fui confundido com ninguém. A hora que eu sou confundido é César Menotti, Faustão, essas coisas. Então, eu sou formado em engenharia de controle e automação, sou engenheiro de controle e automação, tenho mestrado e doutorado em engenharia mecânica e tenho um pós-doc que está em conclusão, estou terminando de enviar uns relatórios lá, em engenharia mecânica também. Tudo isso eu fiz pela Unicamp, no pezinho do morro lá. Atualmente eu sou professor aqui na PUC, com muito orgulho, professor de vocês, e sou consultor na área de vibrações, sistemas mecânicos aí. Então, se alguém tiver algum problema de vibrações em alguma empresa aí e precisar de um auxílio, pode entrar em contato que a gente ajuda. Vou entrar no calendário da disciplina. O calendário da disciplina é assim, ó. A gente vai ter aulas síncronas todas as segundas-feiras. Eu esqueci de pôr horário aqui, mas vocês já sabem que é 1h15. Todas as segundas-feiras de hoje, 22/2, até o dia 21 de junho, que é a nossa última aula síncrona. Depois, se alguém precisar de uma avaliação recuperativa, vai ocorrer no dia 28/6. Eu também esqueci de pôr aqui, mas já põe. Mas espero, e pela minha experiência, vocês não vão precisar. Mas se precisarem, vai ser no dia 28. Aí, ó, a gente não vai ter nenhum feriado às segundas-feiras, né? Então, normalmente aqui eu coloco, ó, tal data vai ser feriado, tal data, mas aqui não tem feriado, e aí todo mundo fica com esse sorriso feliz de que não teremos nenhuma aula perdida. Depois teremos 6 avaliações, pessoal. O professor tá ficando doidão, né? Não é bem assim. Por que são 6 avaliações? Eu quero dar 6 testinhos para vocês. 6 atividades curtas, testinho para ser feito em meia hora, 40 minutos, não é para durar uma eternidade. E sobre os assuntos bem picadinhos. Então eu tenho o planejamento aqui, ó, só para vocês verem rapidamente. Funciona assim, ó, por exemplo, hoje é a aula de introdução aqui que eu estou dando para vocês. Aí eu vou ter uma aula de metrologia básica, uma aula de prática de metrologia, que a gente vai, dependendo de como tiverem as coisas, a gente vai fazer uma atividade ou outra, e mais para o final dessa aula um testinho. Depois uma aula de teoria de rugosidade, uma aula de prática de rugosidade com um testinho, e assim vai. Cada assunto que a gente for explorar vai ser uma prática e um testinho. Até o dia 24 de maio, que vai ser o nosso último testinho. Depois disso, o que vai acontecer? A gente vai ter seminários, né? Vamos ter 3 seminários. Eu vou falar sobre isso com mais calma. E beleza. Inclusive, ó, falei errado da recuperação. A recuperação vai ser dia 21/6, não dia 28. Dia 28 é o deadline que eu tenho para postar as notas. Eu coloco aqui para não me perder. Então, aula presencial, incluindo a recuperação, até dia 21 mesmo. Presencial que eu digo é síncrona. Vocês entenderam. Bom, então a gente tem 6 testinhos nessas datas aqui. Não precisa se preocupar de sair anotando tudo que nem louco. Eu vou colocar esses slides, como todos os outros, eu vou colocar no Canvas lá para vocês. A gente vai ter os seminários nos dias 31 de maio, 7 de junho e 14 de junho. Vou falar mais sobre esses seminários em detalhe no próximo slide. Mas a ideia é que a gente tenha essas avaliações aí. E aqui uma observação importante, né? Até falando sobre o cenário que a gente está passando, que ninguém aguenta mais, mas enfim. A observação importante é que o calendário que a gente está propondo aqui, ele vai ser seguido conforme planejado, independente de a gente ter aulas remotas ou aulas no campus, ou aulas presenciais. Então, o que vai acontecer? A gente pode, num cenário otimista, retornar às atividades em algum ponto desse semestre. E aí, como é que vai acontecer? O calendário segue normal, não vai ter alteração. Se for remota ou se for presencial, mesmo calendário, as avaliações nos mesmos dias, os assuntos nos mesmos dias. O que pode mudar, logicamente vai mudar, é a dinâmica, né? A forma com que eu vou tratar os assuntos, as atividades que a gente vai fazer, mas
o que está planejado para o dia X vai acontecer no dia X, independente da forma como vai acontecer. Eu gosto de deixar isso claro porque no meu primeiro semestre, que foi quando teve a virada de presencial para remoto, eu tive dificuldade com isso, porque ninguém imaginava que ia acontecer um negócio desse, né, com lockdown por aqui e tudo mais. E eu tive que mudar o calendário. Aí, nossa, mas ficou uma bagunça. Não dá certo. Então, já planejei o calendário para os dois casos. Continuando aqui, ó. Falando um pouquinho de isolamento, né? O que eu tenho sobre retorno às atividades presenciais. Eu não tenho previsões, né? A PUC não tem nenhuma previsão de quando que vai voltar, mas a gente tem cenários, né? E o cenário é que a PUC vai obedecer às autoridades. Então, se a autoridade falar que não pode, não pode. Se as autoridades disserem que pode, aí a PUC vai decidir a melhor forma de fazer o retorno das aulas. E eu acho eu acho que a postura da PUC tem sido bem prudente. E eu particularmente prezo pela prudência. Então, acho que é uma coisa boa, apesar dos pesares aí. Por enquanto, como que vai acontecer? A gente vai fazer aulas remotas síncronas, né? Então, todas as segundas-feiras, neste bate-horário, neste bate-canal, teremos aulas remotas. O uso das plataformas, ele vai ser, eu vou botar aspas aqui, tá? Aspas exclusivo do Teams e do Canvas. Por quê? Porque eu tive um problema semestre passado de que eu comecei usando o Teams, inclusive para gravar as aulas. Eu gravo todas as aulas, pessoal. E aí o que aconteceu? Deu uma zica no Teams lá, que antes ele segurava todas as aulas, ele guardava todas as aulas lá na plataforma Stream da Microsoft, e aí parou de segurar as aulas no Stream. Aí teve gente que só acompanhava pelo Teams e perdeu umas aulas, porque tem umas aulas que só ficavam salvas por 20 dias lá no Teams e tudo mais. Um negócio fora do normal. E fora que eu acho que a qualidade da gravação da aula no Teams é muito ruim. Eu particularmente não gosto. A qualidade do vídeo é ruim, a qualidade do som é pior ainda. Eu não gosto. Então, assim, a gente grava pelo Teams, né? Inclusive, eu não sei se está gravando aqui, eu vou dar uma olhadinha agora, que nunca é na janela que eu clico, é sempre na outra. Não está gravando, se alguém quiser pôr para gravar, pode colocar, ou a gente mesmo pode colocar, eu nem lembro mais como é que faz para colocar para gravar aqui. Deixa eu ver. Aplicar efeito, iniciar a gravação, tá aqui, pronto, tá gravando agora. E aí fica aí no Teams para vocês esse videozinho que tá gravando aqui, mas eu acho que a qualidade é bem duvidosa. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar isso aqui no Teams, ou eu coloco para gravar, ou vocês mesmos podem clicar e colocar para gravar, não me importa, tá, pessoal? Mas eu gravo também com esse programa aqui que é o OBS, né, que está aparecendo aqui, e eu vou subir isso daqui no YouTube. Vocês não precisam necessariamente entrar no YouTube para ver a aula, porque eu vou pegar o link que está lá no YouTube e eu vou postar para vocês no Canvas. Então vocês vão entrar lá no Canvas, na página da disciplina, vai ter um módulo lá com as nossas aulas remotas, e aí nesse módulo de aulas remotas você vai ter um link lá, você clica e assiste. Eu tenho um canal no YouTube para poder postar os vídeos, senão evidentemente nem dá para postar. Então se você quiser acompanhar por lá direto, você também pode. Inclusive se você quiser ir lá se inscrever, também pode. Eu posto tudo que é aula lá. Tem curso que eu monto que não é daqui, eu posto lá também. Às vezes dá uma ideia de vídeo na cabeça sobre engenharia, eu posto lá também. Meu canal se chama Engenharia Hardcore. É um nome extremamente cafona, mas é o melhor nome que eu consegui pensar na época. E é o nome que ficou. Então, depois, se vocês quiserem entrar lá, tal, clicar, curtir, comentar, compartilhar, fiquem à vontade. São sempre bem-vindos. Então, eu vou usar, por isso que eu coloquei entre aspas Teams e Canvas, porque vai ser sim no Teams e no Canvas, porém,
terão links para o YouTube para as aulas gravadas, tá? Aí a qualidade fica legal, a imagem fica legal, fica tudo mais legal. O calendário e o método de avaliação, eles são fixos para ambos os cenários. Então, como eu já falei para vocês, o calendário não muda e as avaliações também não mudam. Presença. A presença, como que eu computo a presença de vocês? Eu vou fazer uma chamada pelo Teams no término da aula. Então, o que vai acontecer? Normalmente, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha aqui no Teams, no finalzinho da aula, tem essa listinha aqui das pessoas que estão online, e eu vou lendo o nome aqui e vou ticando lá do outro lado, né? Não precisa responder nem nada, mas precisa estar online. Lógico que eu gostaria que você estivesse online prestando atenção, não estivesse online só de link presente, que não é nem corpo presente mais, é link presente, né? Então tem sempre aquela situação que a gente termina a aula e fica umas pessoas moscando, aí você chama a pessoa não está lá. Quando eu estou muito bonzinho, eu não tiro a presença, mas quando eu estou meio de veia pega, eu tiro a presença. Então evitem não estar na frente do computador ou do celular se você estiver logado na reunião. Já foi? Presença já foi também. E o tempo de aula, pessoal? O tempo de aula é algo que eu coloquei assim só com esse bullet tempo de aula aí, porque o que acontece? A gente tem uma recomendação que eu acho extremamente coerente, de que por mais que a aula seja uma aula de 1h40, acho que é 1h40, é 1h40 de dia e 1h30 de noite, né? São aula dupla, né? Por mais que a aula tenha esse período todo, a gente sabe que uma aula online é extremamente monótona, principalmente uma aula assim que eu fico falando e não tem interação, né? Não consigo olhar para a cara de vocês, não consigo ver vocês, enfim, é muito, para mim que sou professor e gosto de dar aula, é frustrante. E imagina para vocês que estão ouvindo eu falar. Eu sou uma pessoa que não sou a pessoa mais rápida do mundo, então não tenho aquele jeito elétrico de falar e tudo mais. E aí vai dando aquele soninho gostoso, você acabou de almoçar, e dá aquela vontadinha de dormir. Então, o tempo de aula, a gente pode fazer aulas que são um pouco mais curtas. Lógico que não teremos, talvez com exceção da aula de hoje, não teremos aulas de 20 minutos, né? Porque a aula de 20 minutos também é uma sacanagem. Mas assim, o que eu tenho como experiência do semestre passado é que 1 hora vai bem. 1 hora de aula é algo que vai bem. Desde quando eu começo realmente a aula, não desde do primeiro minuto lá oficial, porque o primeiro minuto oficial normalmente as pessoas não entraram ainda. Mas desde passou aqueles 5 minutinhos, tal, 10 às vezes, dependendo como que o pessoal demora para entrar. Aí eu começo a aula. Começando a aula é 1 hora, 1h05, 1h10 no máximo. Depois eu paro a aula, faço a chamada e aí vocês estão dispensados. Então, isso é uma recomendação que a gente tem, né, de tomar cuidado com o tempo de aula para não tornar o processo desgastante. Por outro lado, eu sou uma pessoa lenta, como eu falei para vocês. Então, pode ser que às vezes a gente fique até o último minuto da aula mesmo. Mas eu juro para vocês que eu tento evitar. Tá? Então, essa recomendação de tempo de aula eu queria falar para vocês também, para ficar claro no nosso combinado aqui. Não sei se vocês sabiam, mas isso que a gente está fazendo hoje tem nome no campo da educação, da pedagogia, se chama contrato pedagógico. É o que a gente está fazendo, é o combinado do semestre. E é importante fazer o contrato pedagógico. Eu acho que todo professor faz, mas depois que eu descobri que isso tem até um nome, eu procuro dar uma atenção muito especial para isso, porque eu acho importante mesmo. Que mais? Dinâmica de aula, pessoal. Nessa disciplina especificamente, vai ocorrer 99% das vezes na primeira forma, que é a aula síncrona apenas. A menos que eu consiga fazer alguma outra coisa, mas não prometo, tá? Porque eu mudei muita coisa dessa disciplina, eu estou preparando muita coisa nova, então eu acho que eu vou conseguir realmente apresentar na aula síncrona. Mas
Desculpe. Mas a outra forma que pode acontecer é a gente ter um vídeo pré-aula curto, mais uma aula síncrona de exercícios. Pode acontecer dessa forma, pode não acontecer dessa forma, né? É muito mais provável que aconteça a primeira forma aqui. Até pela forma que eu bolei as aulas, né? Então, uma aula a gente vai trabalhar teoria e talvez um exercício simples. Na segunda aula, a gente vai trabalhar exercícios e no fim dela, a gente vai trabalhar um testinho. E aí, na próxima aula é teoria, depois na outra exercício, testinho, assim por diante. Então, acho que vai ficar mais simples. E no final, os seminários lá, que eu também vou falar com vocês como que eles vão funcionar. As aulas síncronas sempre serão gravadas, né? Então não se preocupem se elas vão ser gravadas, porque elas sempre vão ser gravadas. Mas normalmente tem um pessoal que me pergunta, e eu acho muito bom quando pergunta: se professor, você está gravando a aula? Aqui eu tô, tá vendo? Tá gravando. Mas é legal quando pergunta, porque às vezes eu sou meio cabeçudo e esqueço de gravar a aula. Então esqueço de pôr para gravar logo no começo. Então é legal, falo: professor, tá gravando aí e tal? Tô gravando, beleza. Então, eu sou uma pessoa muito de boa, viu, pessoal? Vocês podem falar, vocês podem comentar, vocês podem, né? Lógico, não vai virar várzea também, né? Mandar o professor para aquele lugar. Aí é melhor fazer isso escondido mesmo. Mas dentro do normal, assim, eu gosto que vocês participem, que vocês falem. Eu acho bacana. Sou bem tranquilo com isso. Deve ter alguém nessa turma que já me conhece. Tem um nome que está sugerido aqui no Teams, mas ele não está online, que é esse Pedro aqui, mas eu acho que ele está matriculado. Os outros todos, eu não me lembro dos nomes. Se tem alguém que já teve aula aqui comigo e eu não estou lembrando o seu nome, me desculpe, mas os outros todos para mim são, acho que, nomes novos, né? Mas beleza, sem problema nenhum, pessoal. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Vocês têm aula comigo? Vocês vão ter aula na quarta comigo também. A aula de quarta vai ser mais legal. É a mesma turma. Eu tava pensando aqui que eram duas turmas diferentes, mas como é a mesma, mais legal. Pulei o slide. Então, olha aqui, ó. Aula, voltando aqui para nossa aula, a aula ela pode ocorrer de duas formas, né? Então, pode ser, sim, aula síncrona apenas, ou um videozinho pré-aula e uma aula síncrona de exercícios. Vai depender muito. As aulas síncronas sempre vão ser gravadas e a presença será contabilizada na aula síncrona, né? Então tem um pessoal que não fica muito feliz quando a gente faz a contabilização da presença dessa forma, mas eu faço assim, pessoal, porque primeiro que é uma recomendação da PUC, recomendação assim, né? Recomendação é obrigação, na verdade, mas é uma recomendação também, e eu acho algo muito legítimo, né? Eu acho que a gente tem, no mínimo, a obrigação de participar das aulas, né? Então, se tem uma forma boa de a gente contabilizar a presença, na aula. E aí, pode ser que aconteça várias coisas, né? A gente está num tempo tão maluco que esse ano aqui não era para ter carnaval e no fim das contas vai ter dois, né? Teve um que já foi umas semanas atrás e vai ter outro em julho. Então o negócio tá bem doido. Então assim, as coisas acontecem. Às vezes você pode não participar de uma aula e você tem 25% das aulas que você pode faltar e aí não tem problema nenhum. Mas vamos dizer que você está meio apertado de presença aí e precisa faltar numa aula e aí não vai dar a presença. O que a gente pode fazer? Venham falar comigo individualmente, caso aconteça. Espero que não, porque é muito chato quando acontece. Mas venham falar comigo que a gente resolve, né, no particular. Tem uma maneira que é a maneira institucionalizada de resolver isso, que é aquele negócio: professor, me passa um trabalho, eu faço um trabalho para valer a nota, não sei o que e tal, para valer a presença, na verdade. Eu honestamente não sou adepto, sabe? Porque, aí eu tenho que inventar um trabalho, inventar um tema para você fazer, e você vai ter que fazer um trabalho de um tema para ganhar presença, né?
Aí eu vou ter que corrigir o trabalho. Aí eu acho que não funciona. Eu acho que é muito difícil, sabe? Fazer dessa forma. Então a gente conversa em particular e a gente encontra uma solução que talvez seja melhor para todo mundo, é melhor para vocês, melhor para mim, onde a gente consiga fazer a validação dessa presença aí. Pode ser por meio de uma atividade, sim, mas algo mais direcionado, não um negócio maluco, porque senão ninguém consegue, né? Beleza, então presenças assim. Normalmente, às vezes a pessoa entra um pouco atrasada na aula, fala, pô, professor, entrei, você já tinha começado faz tempo lá tal, mas estou online aqui no final, tem problema? Não tem problema, eu não vou estressar com isso, eu vou ir lá no final da aula, eu vou marcar a presença e beleza. Então não tem problema nenhum. Não, lógico, não gostaria que fosse dessa forma, né? Gostaria que o pessoal assistisse a aula do começo ao fim, mas vocês entenderam. Avaliações. Como que vão ser os pesos? Então são 6 testinhos e o peso deles no total é de 60%. Então 10% para cada testinho lá. E os seminários vão valer mais 40% da nota, totalizando 100%. A conversa daqui para frente é aquela que vocês já conhecem. Então, caso a nota final N seja menor do que 5, o aluno tem direito a fazer a atividade recuperativa, de forma que a nota final que ele tinha N mais a recuperativa dividido por 2 vai ser a nova nota final aqui. Né? Então, somou a recuperativa com a nota que você tinha dividido por 2, já era. E será aprovado o aluno com nota final maior ou igual a 5, né? Média 5, e presença maior ou igual a 75%. Então, sim, terá presença, sim, precisará ser maior ou igual a 75%. Aquilo que eu falei para vocês, sem estresse, mas eu vou registrar a presença. É importante. Sobre as avaliações, como que elas vão acontecer? As avaliações que eu digo agora são só os testinhos, tá? Os seminários a gente vai falar à parte. Em cenário de isolamento, que é o que estamos, a avaliação vai ser aplicada via Canvas, iniciando-se no dia e horário da avaliação, e o aluno terá 24 horas para resolver e entregar a atividade individualmente. Lógico que para o testinho eu faço isso porque às vezes a pessoa não tem aquele tempo para resolver aquilo naquela hora, vai querer resolver depois. Então eu dou 24 horas para você ter o tempo de resolver com tranquilidade e resolver no momento em que você tem tranquilidade para resolver. Às vezes, eu vou fazer isso só à noite. Beleza, você tem 24 horas para fazer. Eu, professor, ficarei disponível no horário da aula para a solução de dúvidas referentes à avaliação. Então, a partir do momento que começou o testinho lá na aula, eu vou estar na aula para dúvidas, né? Até o final da aula. Normalmente, as minhas avaliações não tem muita dúvida assim, além daquele pessoal que só quer confirmar algo que já está escrito na prova mesmo. Mas é sempre bom, porque eu posso errar, né? Eu não sou daqueles professores que acha que não erra, não. Eu erro e eu gosto que vocês me corrijam. Tá? Então, se eu errar, vocês podem falar, professor, que você... Enfim, né? Essa cagadinha aqui, né, professor? E aí, se a avaliação for presencial, ela será aplicada em sala de aula e o aluno terá o tempo de aula para a sua solução. Então, se ela for presencial, já sabe. Desculpem pelos barulhos de obra aí de novo. Acho que talvez incomoda mais a mim do que a vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade com foco de atenção, assim, então para mim é difícil. Os seminários, chegamos aos seminários. A sala deverá se dividir em grupos de no máximo 3 alunos, né? Então você pode fazer um grupo com você mesmo, que é um grupo individual de um aluno. Você pode fazer uma dupla com o seu melhor amigo ou com o amigo que sobrar. Ou você pode fazer um grupo de 3 alunos. A preferência normalmente é de se juntarem em 3 para fazer os seminários, mas a regra é no máximo 3, tá?
Ah, professor, sobrou 2 alunos aqui, 2 ali. Pode fazer um grupo de 4? Não, é 3. Vai ser um de 1 e um de 3 ou 2 duplas mesmo. Tá? Então, grupos de no máximo 3 alunos. É, A nota do seminário ela vai ser dividida em 2 partes iguais, referentes ao trabalho escrito e apresentação. Então, depois quando chegar mais perto do seminário, a gente especifica essas regrinhas todas aqui, mas como que foi semestre retrasado? Que semestre passado eu não dei essa matéria, eu dei no retrasado, né? Mas como que foi ano passado? Pronto. Ano passado foi assim, grupos de no máximo 3 alunos também. Os alunos tinham um tema, né? Deixa eu até abrir, eu acho que eu passei um documento para eles aqui. Deixa eu me ver se eu acho. Aqui, primeiro semestre, tecnologia mecânica, plano de aula, calendário. Deixa eu ver, não. Atividade remota seminário. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como que foi. Aqui eu falei as datas para o pessoal, tá vendo? Aqui foi 8, 15, 22, tá? Do 6, as regrinhas aqui, todas que eu vou explicar para vocês também. Teve a divisão dos grupos, ó, né? Então teve, acho que 9 grupos, até onde eu lembro. Foram 9 grupos. E cada grupo ganhou um tema, né? Então teve um grupo de 4 pessoas aqui, não me lembro porquê. 2 grupos de 4 pessoas, não me lembro porquê realmente. Acho que, sei lá. Mas enfim, acho que porque esses temas aqui eram mais complicados. Aí eu permiti 2 grupos de 4 na época. Mas aí o que acontece? Cada grupo tem um tema, tá vendo? Cada grupo tem uma data de apresentação, então esses 3 grupos apresentaram no dia 8, 3 no dia 15 e 3 no dia 22. É mais ou menos o que vai acontecer com a gente lá também, aqui também, né? Então a gente vai ter 3 grupos se apresentando por aula. É um tempo legal de apresentação, dá uns 10, 15 minutos de apresentação, dá para ter perguntas, dá para ter interação, fica legal, fica um tempo bacana. E aí, para cada tema aqui que eu passei para eles, eu bolei algumas perguntas. Então eu tinha aqui perguntas gerais que todos os trabalhos deveriam responder, né? Então, por exemplo, o de fundição, o de laminação, o de trefilação, todos eles tinham que responder essas perguntas gerais aqui, ó. Então, por exemplo, o processo de produção aplicado no seu trabalho é um processo de conformação, adição ou alteração de propriedades do material? Explique. Então, essas coisas, essas perguntas todas aqui, as respostas delas tinham que estar contempladas na apresentação e no trabalho escrito. Não necessariamente não. Na verdade, não a pergunta e a resposta embaixo. Pergunta e resposta embaixo. Porque não é lista de exercício, né? É um trabalho. Mas isso daqui era um guia, né? Era como se fosse um guia para vocês fazerem o trabalho. E aí tinha as perguntas específicas, que eram as perguntas por tema. Então, todo mundo ia responder essas perguntas aqui para o seu tema. E aí depois tinha que, por exemplo, grupo de fundição. Aí tinha umas perguntas relativas à fundição que eles tinham que responder lá na apresentação e no trabalho deles, né? O trabalho não precisa ser grande, trabalho escrito. Eu acho que um trabalho de 5, 6 páginas já está ótimo. Não precisa ficar enchendo linguiça, botando figura grande, nada disso. A menos que seja muito assim, falar, nossa, achei tanta coisa legal que o trabalho vai ficar com 30 páginas. Aí, se você empolgou, eu fico feliz. Mas, normalmente, um trabalho de 5 a 10 páginas está ótimo. Tá? Não precisa mais do que isso. Mas todo mundo precisa participar, todo mundo precisa fazer, tudo mais. Aqui tinha umas regrinhas que eu bolei na época, esse semestre aqui talvez sejam um pouco diferentes. Mas qual que é agora que vocês já viram mais ou menos a dinâmica, como que funcionava? Funcionava assim, ia ter a apresentação, todos os alunos tinham que participar da apresentação, não porque eu goste de jogral especificamente, mas porque é importante todo mundo falar em público, né? Apesar de que foi online, mas mesmo assim todo mundo apresentou, tal, foi bem bacana. Isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal,
Falo para vocês, o primeiro trabalho que eu fui apresentar na faculdade, eu lembro até hoje, era um trabalho da matéria de engenharia dos materiais, se chamava, e era um trabalho sobre vidros, né? A gente falava sobre vidros. E vidro é um negócio legal, porque eu descobri fazendo esse trabalho que vidro é um líquido, vidro não é um sólido, porque ele escoa. Enfim, um dia se vocês quiserem eu entro em detalhes, mas vidro é um líquido, mesmo solidificado ele é um líquido. E aí o que acontece? Eu fiquei tão nervoso na hora de apresentar, mas tão nervoso, que dava pra ver o meu coração batendo por cima da camiseta. Eu tava quase tendo um infarto na frente da sala. Então, e fui trabalhando isso, tanto que hoje virei professor, né? Não tenho mais problema nenhum em falar em público. Então é tudo, tipo, pra mim ficou bem claro que é um treinamento. A gente falar em público é um treinamento. E é importante que vocês passem por isso. E eu acho importante que vocês passem por isso num ambiente acolhedor, que é a faculdade, que é o que eu tento fazer com a minha aula, né? Que seja algo acolhedor, algo que você se sente à vontade para falar, para se desenvolver, não um ambiente que o cara tá lá cobrando, fala direito, porra. Não, um negócio, né? Mais tranquilo, tal, tá na sala, tem os colegas. Então, eu procuro fazer dessa forma. Então, e aí, voltando da grande divagação aqui, a nota do seminário ela será dividida nessas duas partes, que eu já falei, trabalho escrito e apresentação. E essa crase aqui, não sei porque está aqui, porque não existe. E a nota do seminário, ela vai ser individual. Como assim individual? Ela está sujeita à participação de todos os alunos, tanto na apresentação quanto no próprio trabalho, né? Tipo assim, porque acontece, às vezes tem aqueles grupos que sempre tem um que só põe o nome, né? E eu tô aberto para as pessoas virem falar comigo, falar, olha, a gente fez o trabalho e tal cara não fez, professor, não participou, não ajudou, e aí vai ter um desconto na nota, né? Porque não ajudou, não é justo. E a nota do seminário, ela vai estar sujeita então à participação de todo mundo na apresentação do trabalho. Peraí, me perdi aqui. Sujeita à participação de todos os alunos, tanto na apresentação do próprio trabalho, quanto na apresentação dos trabalhos dos colegas. O que quer dizer isso? A gente vai ter 3 dias de seminários, né? Então, assim, não é para acontecer aquele negócio de no primeiro dia a sala tá cheia, no último dia só tem os alunos que vai apresentar. Como são 3 dias de seminários, vocês têm que participar dos seminários dos colegas também. Então, pelo menos ficar online e assistir. Mas, se você fizer uma participação com comentários e perguntas relevantes, você vai ser premiado por isso. A sua nota de seminário aumenta, porque você participou, fez um comentário, às vezes fez uma sugestão, às vezes fez uma crítica, às vezes fez uma pergunta interessante, e aí ganha pontinho. E a ausência nas apresentações acarretará no desconto de nota individual. Então, por exemplo, apresentei o meu seminário lá no primeiro dia, fiz o trabalho com os colegas, tal, apresentei, beleza, no outro dia eu não vou. No outro dia de seminário eu não loguei, não participei, porque eu já tirei o meu da reta mesmo. Aí vai ter um descontinho lá na sua nota, porque você não participou do seminário dos colegas, né? Por que isso? Porque eu sou chato? Também. Mas não só porque eu sou chato. A atividade de seminário... Por que eu apresento isso aqui como seminário, pessoal? Essa disciplina de tecnologia mecânica, um dos objetivos dela é apresentar para vocês os principais métodos de produção de basicamente tudo, né? Método de conformação de metal, método de adição de material, de subtração de material, usinagem e tal. Eu tenho que apresentar isso para vocês. E eu acho que seria extremamente chato, porque se você pegar aqui, por exemplo, os temas, olha só, imagina todos esses sistemas aqui, eu consigo gastar um semestre isso aqui, ó, só que tem 9 aulas, eu consigo fazer uma aula de forjamento, uma aula de extrusão, uma aula de fundição, uma aula de laminação, trefilação, eu vou gastando tempo. Só que você imagina se fazer uma prova disso, né? Porra, vai ter prova, na primeira prova vai cair forjamento, extrusão e fundição, vai lá você, que nem um louco, estudar 3 processos de fabricação. Aí na outra prova, mais 3 processos de fabricação totalmente diferentes dos 3 primeiros. Aí eu vou ter que ir lá estudar.
É assim, eu acho muita coisa pelo objetivo da matéria, primeiro. E segundo, que conhecendo a grade de vocês, porque eu conheço a grade curricular inteira de vocês, vocês vão ter processos de fabricação lá na frente pra caramba. São muitas disciplinas de processos de fabricação. Se eu não me engano, tem até a E. Tem A, B, C, D e E. E vocês vão ver tudo isso em detalhes lá na frente. Então, para que eu vou socar a matéria em vocês aqui agora? Não tem sentido. Tem sentido que agora vocês saiam da disciplina sabendo o que são os processos, conhecendo os processos. Quando alguém fala de forjaria e outra pessoa fala de fundição, você não sai babando da conversa, você sabe o que é. Mas, assim, não precisa saber em extremo detalhe. O extremo detalhe é mais útil quando você está no final do curso, porque dali você vai para uma empresa, alguma coisa assim, que usa processos de fabricação, e aí vai ter que estar fresco na sua cabeça, não no primeiro ano. Então, para mim, não faz sentido nenhum eu ficar dando aula e dando prova desse material todo. Por isso que eu faço como seminário, né? Como seminário, vocês vão ter a vantagem de que o tema de vocês vão entender mais, porque vocês correram atrás, pesquisaram todo, e os outros temas vão ser apresentados pelos colegas, que também correram atrás, pesquisaram. Então, vai ter a participação, vocês vão trocar ideia. É importante não só que vocês apresentem o trabalho de vocês para a formação de vocês, mas como também que vocês assistam o trabalho dos colegas, porque é conhecimento que vocês vão precisar também. E é uma forma que eu encontrei de fazer cada um de vocês estudar um processo em vez de 9. Então eu acho que fica mais leve, fica mais fácil, menos estressante. E disciplinas assim que dá para ter seminário, eu acho legal utilizar seminário, tomando todos os cuidados para que não fique um negócio muito coxa, para que fique um negócio realmente legal e produtivo. Eu não sei se vocês usam essa gíria ainda, coxa. Mas beleza. Então acho que deu para entender por que vai ter seminário no final, pessoal, e não outra prova. Tô falando tanto, né? Cri. Pessoal? Opa, deu, beleza. Tranquilo, só pra ver se... Às vezes deu problema na internet, que eu tô falando sozinho faz tempo. Não, beleza. Beleza. Então, legal. Então vai ser assim. Essa parte de seminários aqui. Depois a gente deixa tudo bem bonitinho. Vocês viram que eu fiz um documento lá pro pessoal. Vou fazer um documento parecido para vocês, tudo explicadinho, bonitinho e tal. Tem um monte de página aqui. 3 páginas. Mas aí vocês vão ficar com tudo legal lá. Beleza. Sobre isso aqui, ó. Sobre ética, pessoal. Tem algumas coisas que eu quero falar com vocês com relação à ética que são extremamente importantes, ainda mais dado o cenário que a gente está trabalhando aqui. Que é o seguinte, ó. Primeiro, em reuniões online, que é as reuniões que estão agora. Vocês já estão acostumados pra caramba a fazer videoaula. Acho que não tem por que eu ficar chovendo no molhado, né? Mas é legal manter o comportamento adequado, manter o microfone desativado sempre que não estiver usando. Então, toma cuidado com o microfone aí. Semestre passado eu tive que interromper um rapaz no começo de uma aula porque ele estava contando um caso amoroso dele que deu errado. E antes que ele entrasse em maiores detalhes, na frente de 70 alunos, eu precisei cortá-lo, sabe? Mas foi complicado. Então, muita atenção com o microfone. Vestir-se adequadamente, caso for utilizar a câmera, é importante também. Às vezes aparece um sujeito de cuecão lá.
não prejudicar os colegas ativando o Moodle ou excluindo-os da sala, mesmo que o recurso esteja disponível. O que é isso, pessoal? Acontece. O que é isso? Toda vez que a gente vai começar uma aula, eu não esquento muito com o Teams. Eu simplesmente venho aqui e reúno todo mundo. É isso que eu vou fazer, no horário. Eu sei que se você agendar a reunião, aí tem como você mudar as configurações, e aí o aluno pode ter acesso a isso e não aquilo. O que eu acho uma baita de uma besteira, porque todo mundo aqui é adulto, né? Apesar de nem sempre as pessoas se comportarem tal qual adultos, mas todo mundo aqui é adulto. Então, já tive problemas de gente expulsando gente da sala, ativando o Moodle do colega, enfim. Eu vou pedir carinhosamente para que vocês evitem esse tipo de brincadeira por duas coisas. Primeiro, porque é chato, né? Depois da confusão, a brincadeira desnecessária. E segundo, porque me atrapalha bastante, pessoal. Eu tenho um problema sério em tirar o foco de uma coisa e manter o foco na outra. Até alguém um dia já me disse que talvez eu tenha TDAH, uma forma de TDAH, que eu nunca corri atrás para saber. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu consigo me concentrar nas coisas, mas é uma coisa por vez, realmente. Então assim, se eu tô lá super concentrado, dando aula para vocês, aí daqui a pouco vem um cara lá, porra, professor, me tiraram da sala. Puta, perdi a concentração. Aí, puta, até uns 5 minutos, até eu conseguir voltar onde eu tava, no mesmo pensamento, no mesmo ritmo, sabe? Isso me deixa muito nervoso, porque é um esforço enorme que eu faço para ficar concentrado. Então, por favor, tá? Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, com interrupção na aula para perguntar as coisas. Aí eu acho legal, não me atrapalha em nada, porque aí tá no mesmo raciocínio, a gente conversa, discute o assunto. Para mim não tem problema nenhum. Inclusive eu adoro que vocês me interrompam, de verdade. Mas interrupção por causa que o outro resolveu cutucar o butico do outro lá, aí é chato, né? E me desconcentra bastante. Então, pedirei para não fazerem. Ficar presente perante o dispositivo, computador ou celular, mesmo a aula sendo gravada. Então isso daí acho que é uma coisa legal, né? Não só por questão de respeito, mas pra gente se habituar a fazer aquilo que a gente tem que fazer na hora que a gente tem que fazer. A gente tem, especialmente a gente aqui no Brasil, eu não sou aquelas pessoas que ficam falando mal de brasileiro, não é isso, mas tem aspectos culturais que são importantes a gente observar. E a gente tem sempre mania de fazer uma coisa na hora que devia estar fazendo outra, né? Então, e aí as coisas se complicam, vira aquela bagunça. Então vamos tentar se organizar para, na hora da aula assistir a aula. Não precisar, na hora da aula eu vou fazer o trabalho de cá, porque aí depois na hora que vai sobrar 2 minutos aqui, que eu ia no banheiro, aí eu assisto a aula que está gravada, aí você não faz nada direito, sabe? Então vamos tentar se policiar para o negócio ficar legal. Eu tinha um professor de matemática que eu absolutamente adorava ele. Ele era extremamente inteligente e a aula dele era muito engraçada, ele falava muita bobagem, mas ao mesmo tempo ele ensinava muito bem. Ele faleceu uns anos atrás, aí fiquei muito triste quando eu soube, mas ele falava um negócio que era engraçado quando ele falava assim, pessoal, que zona que não rende fecha, né? Qual é que era a mensagem? A aula dele era legal, descontraída, divertida, tudo mais, leve, até o momento em que parasse de render, né? Até o momento que o negócio se tornasse improdutivo, aí ele tinha que parar e a aula tinha que ficar séria. Então, se o pessoal quisesse brincar, era melhor que tivesse, que assim, houvesse a brincadeira, porém produtivamente, né? Que não ficasse muita bagunça. Era um momento que eu era adolescente, bem como estou na minha turma, então esse tipo de piada era bem engraçado mesmo. Mas ainda acho graça. Então, ficar presente, legal. E sobre o estudo em geral, seja o protagonista do seu conhecimento. Por que eu falo isso?
Vocês vão precisar muito disso aqui, mas vocês vão precisar ainda mais disso na nossa matéria de quarta-feira. Vou guardar a surpresa para quarta-feira, mas não adianta. A gente que é professor, a gente estuda, pelo menos professor que gosta de ser professor, né? Eu gosto de ser professor. A gente estuda, eu estudo métodos pedagógicos, né? Porra, tem aquele negócio de metodologia ativa de ensino, pá, aquele negócio. Formas de dar aula, formas de avaliar diferentes. Enfim, eu gostaria de, por exemplo, chegar num ponto onde que eu não precisasse dar uma avaliação. Eu acho que eu estou caminhando nesse sentido, mas quarta-feira vocês vão entender. E aí, o que acontece? Onde que sempre esbarra? Onde que todo método esbarra? Todo método esbarra na motivação. Não importa o que a gente que é professor, não importa o que a gente faça. Se o aluno não se motivar, não vai aprender. É assim que funciona, sabe? Então, o aluno tem que estar motivado, o aluno tem que se comprometer com a matéria, tem que trabalhar, não tem como. Né? Tem que estudar, tem que ir lá, tem que ser ativo. Por isso que eu coloquei aqui, seja o protagonista do seu conhecimento. Porque no fundo, eu tô aqui para facilitar para vocês. Né? Eu acho que uma boa aula, ela facilita muito o aprendizado. Facilita mesmo. Mas quem vai construir o seu conhecimento é você mesmo. Né? Inclusive se eu estiver dando aula, porque você tem a opção de prestar atenção ou não. Se você prestar atenção e participar, você vai construir o seu conhecimento. Se você não prestar atenção, nem eu nem você vamos construir o seu conhecimento. E aí é um negócio muito ruim. Então, por isso que eu gosto de deixar isso aqui nesse slide, que eu quero que você seja, ou se ainda não é, que aprenda a ser o protagonista do seu conhecimento. É você que vai fazer, você que vai construir. Estou aqui para dar todo o apoio, toda a ferramenta que eu puder, mas é você que vai construir. Não perca isso de vista. E sobre ética eu também quero falar um pouquinho de ética em avaliações, tá, pessoal? Por quê? No começo do semestre passado eu ainda estava bem relutante em dar avaliação online, bem relutante mesmo. Estava buscando 1000 alternativas aí, porque a avaliação online é um negócio que é muito fácil, né, de as pessoas se comunicarem, não precisa nem hoje, né, não precisa nem estar um do lado do outro, pode ter cada um na sua casa, você compartilha a tela, vê a questão, resolve, conecta aí no Discord. Eu sou uma pessoa meio velha, nunca entrei no Discord, mas você conecta aí no Discord ou em outra plataforma que você queira aí de comunicação, Skype, WeChat, Telegram, WhatsApp, o que você quiser, e as pessoas conseguem fazer as coisas em grupo. E aí eu acabei moldando várias coisas, tive várias experiências frustrantes semestre passado, mas tive algumas muito boas, e é elas que eu quero trazer para cá. Quando eu preparo uma avaliação, eu nunca preparo uma avaliação, já fiz isso no passado, quando eu estava começando a dar aula, eu dava aquela avaliação que, meu Deus, pessoas precisavam de um mês para resolver. Agora não mais. Mas assim, hoje eu penso o seguinte: eu não vejo problema nenhum de vocês se comunicarem durante a avaliação. Eu não vejo problema nenhum de vocês até fazerem a avaliação em grupo, assim, tipo, sentado, reunindo, discutindo. Eu acho até mais rico, na verdade. O grande problema que eu vejo é de um copiar a avaliação do outro. Porque nas minhas provas eu sempre coloco lá no Canvas as questões lá para vocês responderem e tal. Aí ou é escrito ou é valor numérico, tanto faz. E no final sempre tem um campo para você postar o PDF da sua prova com todas as suas resoluções e respostas e tudo bonitinho. Né? Então, além de você responder tudo bonitinho no Canvas, você vai postar o PDF com a resolução. Porque só pela resposta eu não avalio ninguém. Né? Eu preciso saber o que você pensou, o que você fez, e isso está na sua resolução. Então, se eu olho a resolução, por exemplo, por mais que a resposta esteja errada, eu posso entender o que você fez, entender onde você errou e descontar a pontuação referente ao momento que você errou.
e não zerar o exercício inteiro, sendo que você pode ter errado uma continha lá no final. Eu tenho essa visão. Aí, o que acontece? Semestre passado, eu dei, por exemplo, a disciplina de fenômenos de transportes para o pessoal da civil e da ambiental. Era um curso noturno e tal. Beleza, não tem problema nenhum de ser noturno. Mas tinha ao todo 70 pessoas, 74, na verdade. Na segunda avaliação, eu juro pra vocês, eu peguei 43 provas iguais. Como que eu sei que a prova é igual? Eu sei que a prova é igual, primeiro, porque quem cola dificilmente acerta. Normalmente quem cola erra. E segundo, os erros estavam exatamente no mesmo lugar. Em todas as provas. O mesmo erro no mesmo lugar, os mesmos números calculados com a mesma quantidade de casas, com o mesmo arredondamento, da mesma forma. Não acontece. Você vai me desculpar, mas não acontece. Todos os exercícios resolvidos exatamente no mesmo caminho, do mesmo jeito, com a mesma sequência de contas, não acontece. Não acontece, não tem jeito. Sempre de uma prova para outra, alguém colocou um número com 3 casas decimais, o outro colocou com 5, o outro colocou com 2, um arredondou para cima alguma coisa, o outro arredondou para baixo, o outro fez uma conta primeiro, o outro fez a outra conta primeiro, sabe? As provas são todas diferentes, não existem duas provas iguais, a menos que uma seja cópia da outra. E ficava muito claro quando era cópia uma da outra. Teve uma outra disciplina também de máquina CNC, que aí o pessoal foi demais, né? Os códigos, em máquina CNC, a primeira parte da linha do código é o número da linha. E em máquina CNC você pode numerar a linha de 1 em 1, ou de 5 em 5, ou de 10 em 10. Tem essa possibilidade. E, código com mesma quantidade de linhas, mesma numeração, mesmas instruções, na mesma sequência, tudo igual, tudo igual. Então, ficou um negócio, sabe, que é evidente que foi copiado. Não precisa ser um gênio para ver que foi copiado. Se eu der na mão de vocês, provavelmente 90% da sala nunca corrigiu uma prova, se eu der 3 provas dessas, vocês vão ver que uma é a cópia da outra. E então, essa situação é muito chata, pessoal. Primeiro, pelo desrespeito, que eu acho, honestamente, eu sei que vale nota, eu sei que precisa passar, eu sei que tem a Nossa Senhora dos 5 bola, pelo menos na minha época tinha, enfim, eu sei que é difícil, eu sei que graduação é sobrevivência, eu não ignoro isso, mas é complicado, porque primeiro, eu sempre falo para todas as turmas, eu adoro falar isso na primeira aula, porque na primeira aula ninguém fez cagada. Então não vai servir a carapuça na cabeça de ninguém. Mas quando você me entrega uma prova zerada, e eu já recebi prova zerada. Uma vez eu dei uma prova, estava lá no Unicamp, estava de PED lá, que é o auxiliar docente lá, e entreguei uma prova de vibrações pessoal. Daqui a pouco um cara levanta. Eu lembro exatamente o nome dele, que ele chamava Alejandro. E o Ale era separado do Randro. e ele me entregou a prova e falou assim: professor, me desculpa, eu não sei nada. Eu fiquei em choque na hora, sabe? Falei, porra, mas como é que o cara vem em todas as aulas e não sabe nada, né? Aí eu virei pra ele e falei, cara, tudo bem, mas você não quer sentar mais um pouco, tentar fazer, né? Vamos aí, cara. Não, professor, eu não sei nada, eu vou entregar mesmo. Falei, então beleza. Então não soube nada, entregou. E sem julgamentos, porque eu não sabia no momento, mas depois eu vim a saber, e nem que eu não soubesse também, jamais julgaria. O cara teve uns problemas pessoais lá, problemas familiares e tal, e não estava com cabeça, não estava conseguindo acompanhar. Isso acontece, pessoal, isso acontece, problema pessoal acontece. Então, beleza, uma prova com 0 para mim não significa nada. Para mim uma prova com 0 significa que naquele momento você não teve condições
de absorver o conhecimento por qualquer razão que seja, porque você não está no momento bom, porque está difícil, está com dificuldade financeira, porque está depressivo, não sei, acontece, esse tipo de coisa acontece. Mas quando eu recebo uma prova com cola, com fraude, aí a coisa muda, porque quando eu estou olhando para aquela cola, eu não estou fazendo uma análise do seu conhecimento, não estou analisando mais o seu conhecimento. Numa prova com zero, eu analisei só o seu conhecimento. Falei, pô, seu conhecimento nesta área específica do microcosmo tá insuficiente, só. Agora, quando você pega uma prova com fraude, a sua avaliação imediatamente e automaticamente se transforma em uma avaliação de caráter e não numa avaliação de conhecimento. E aí fica muito chato, né? Porque a pessoa, você nota claramente que a pessoa tentou não só te enganar, mas se enganar na cara dura. Então, não façam, tá, pessoal? Não façam. No semestre passado não tive problema nenhum em zerar 43 provas. Então, sabe, zerei. Todos os diretores de curso viram a situação, entenderam perfeitamente, vida que segue. Corra atrás da nota. Por outro lado, agora passando um pouco da parte chata, indo para a parte legal. Por que eu acho extremamente chato quando isso acontece? Porque isso nos deixa mais distantes de não ter prova. Cara, eu vou falar para vocês, eu como professor, eu acho extremamente injusto dar 2 meses de aula e tentar cobrar esses 2 meses de aula que eu dei para você em 1h30 de prova. Eu acho que não é justo. Não só pela proporção de tempo, mas também pelo fato de que você... sei lá que momento da sua vida você está vivendo, entendeu? Às vezes você precisa de mais tempo para fazer a prova, só isso. Às vezes, sei lá, às vezes tá com dor de barriga. Já fui fazer prova com dor de barriga, já tive amigo que foi fazer prova com dor de barriga. Às vezes você tá nervoso, às vezes você brigou com seu namorado, com a sua namorada. Sei lá, ué, por que aquele momento que a gente tem de aula tem que ser o melhor momento para você fazer a prova? Não precisa. E por que a prova tem que durar 1 hora? Não precisa. Se a gente consegue fazer as provas de uma maneira produtiva no Canvas, e o que é uma maneira produtiva? É aquilo que eu estava falando para vocês. Não vejo problema nenhum em sentar e discutir a prova com um colega. Quando você estiver num ambiente de trabalho, você jamais vai sentar, pegar um problema e falar assim, daqui que eu resolvo esta porra sozinho. Não quero que ninguém me ajude. Nunca. Não vou olhar nenhum livro aqui agora. Vou resolver na marra. Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Então eu também não acho que a prova faça sentido ela ser assim, porque não reflete o que você vai vivenciar na sua carreira como engenheiro. Então, ou na sua carreira como engenheira, né? Então, só para deixar claro que eu uso a norma culta do português, então falar as coisas no masculino normalmente é gênero oculto, pode ser qualquer um. Voltando. Então, eu não vejo problema nenhum, de novo, em você discutir a prova com um colega. Na verdade, eu acho extremamente rico que você discuta, que um colega ensine o outro como resolver o exercício. Não assim, ó, esse aqui você põe esse número aqui, ó. Mas assim, ensina, fala, ó, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer assim. Quem ensina acaba aprendendo mais do que quem está do outro lado aprendendo. Então, eu acho extremamente rica essa oportunidade de você poder ensinar um colega, ou de um colega poder aprender com outro colega, poder discutir o exercício, trocar uma ideia, falar, pô, não tinha visto esse exercício por esse lado, tem essa nuance aqui que é legal. E beleza, e aí, depois dessa conversa, cada um entrará no seu Canvas e resolverá o exercício individualmente e postará. Ou cada um vai pegar o seu caderno, vai resolver, depois só vai subir a resposta no Canvas e escanear o caderno e mandar. Mas não copiado. Vai mandar aquilo que conseguiu fazer. Se a gente consegue fazer isso, primeiro, isso é um projeto pessoal que eu tenho. Quando voltarem às aulas presenciais, eu gostaria de continuar dando avaliações no Canvas. Né? Por quê? Porque você pode não ter só o horário da aula para resolver. Eu posso deixar ela lá 1 semana para você resolver a avaliação.
E aí você vai pegar o melhor dia e vai resolver a avaliação e vai submeter dentro daquele prazo. Mas você pode ter uma semana, não 2 horas para resolver. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você pode discutir com seus colegas, você pode consultar material, você pode fazer pesquisa, não tem problema nenhum, certo? E, e isso tudo eu acho que acaba deixando a gente cada dia mais próximo de não precisar ter avaliações, né? Porque se a gente começar a diluir essas avaliações, meio que vai ser só uma atividade a mais da matéria que você vai estar fazendo. Não vai ter uma hora específica que aquilo ali vai ser uma prova e que tem aquela pressão toda de prova e pá, e não sei o que. A minha avaliação de vocês se torna muito melhor, porque eu consigo ver como que vocês estão andando em vários momentos diferentes, e a vida de vocês se torna melhor porque vocês não precisam, inclusive a gente não precisa nem gastar tempo de aula para fazer prova. Se eu vou deixar uma semana para você resolver, para que eu tenho que gastar o tempo de aula? Na aula a gente trabalha, a gente resolve exercício, a gente tira dúvida, a prova se faz depois, entendeu? Então eu vejo isso muito como positivo, mas primeiro, para isso poder funcionar, a gente precisa implementar a cultura. Qual é a cultura? A cultura de não copiar as coisas do colega. Ou a cultura de o cara que sabe fazer, não passar as coisas de mão beijada para os colegas. Senta, em vez de sentar e mandar cópia da sua prova, senta com o cara e ensina. Né? Se você sentar com o cara e ensinar, vai rolar muito melhor. Você vai aprender mais, o cara vai aprender muito mais. Né? Enfim, tem inúmeros benefícios aí. Então, mas eu acredito que para a gente conseguir caminhar, né, na direção desse futuro que eu vejo 1 milhão de vezes melhor do que a gente sentar 2 horas, ficar se matando e não dá tempo de fazer a prova, e você errou uma conta lá no meio, vai arrancar os cabelos porque não dá tempo de fazer de novo. Em vez de fazer isso, vamos caminhar para essa outra alternativa, mas para caminhar para essa outra alternativa a gente precisa colaborar, senão não vai adiantar. Tá, então, isso tudo girou em torno desse tema da ética, né? Porque a ética, ela é o ponto fundamental. A ética, ela vai ser aquilo que... Né, tem aquela discussão de moral e ética, que ética, para mim, está condensando as duas coisas. Mas a ética ou a moral vai ser aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Né? Então, ou quando o professor não está vendo, pelo menos. Então, e você tem que colaborar para que isso aconteça, porque senão, se eu começo a dar avaliações, fazer esse esquema todo legal, de porra, o cara pode fazer, a gente não vai gastar tempo de aula, tem uma semana para fazer a prova, tal, não sei o quê, e o cara simplesmente copia dos outros para passar, não tá rolando. Então vai ter que parar e vai ter que voltar para a escola da tia Cotinha, que todo mundo senta na carteira, arruma as carteiras, todo mundo senta pulando uma carteira, vamos, todo mundo escreve de caneta. Sabe aquele negócio desnecessário? Então, vai ter que voltar a ser assim, infelizmente. E eu não quero. Então, por isso que eu estou passando isso tudo para vocês. Espero que não tenha sido uma fala que só parece legal, mas no fundo ninguém está querendo ouvir. Mas sim uma fala que motive vocês, que incentive vocês a caminhar nesse sentido. Porque é algo que eu sonho como professor em conseguir implementar. O dia que eu conseguir implementar isso, eu tô feliz da vida. Enfim, falei demais já. Perguntas, pessoal?